Bora. Você cresceu ouvindo Vambora, Vambora, tá na hora, na hora, Opa, na hora também? trauma terrível dessa música. Pois é. Lembro que tinha prova de matemática, física, química e no carro vinha Vambora, Exatamente. Vambora, tá na hora, na hora. Eu falei, na hora do quê, mano? Para de encher o Essa é a saco. sensação que eu sentia Ah, todo dia de não? manhã. Pois é, Para rapaz. quem, para quem não sabe o que estamos falando, né, Márcio? Era a música da Jovem Pan AM desde os anos 60, eu acho que é a mesma música, né? É uma loucura isso aí. Toda criança paulistana ouviu isso por muitos e muitos anos. E a galera, a gente ia no carro, né, ouvindo o que o pai e a mãe ouvia e tem essa, né? E também tem uma que quando o Palmeiras perdia eu ficava bem melancólico, é. Eu gosto de futebol, os Essa eu meus não peguei. amigos estão no futebol, também no vinheta da Rádio Jovem Pan. Muito bem, terça-feira, cara, meus amigos, tudo bem? Deixa o like, se inscreve no canal, por gentileza. Ative o sininho se você quiser ser apoiador do nosso canal. Tá aqui, ó. Seja membro do clube de membros do Massa. Aqui na descrição você escolhe e pode fazer a sua escolha. Você também pode participar pelo Apoia-se, e aí você vai ter, inclusive, grupo de WhatsApp, o MM chega para você rapidinho, enfim. Deixa o like, se inscreva no canal. Bom, Corinthians e Palmeiras é como que a terra em transe, né? Tudo para. Hoje é terça, Sim. ainda tem tempo até lá, mas quem perde mais no jogo? O Corinthians ou o Palmeiras, Diego? Cara, são objetivos muito diferentes dos dois times, né? Nesse Brasileirão. O Corinthians joga pela sobrevivência e o Corinthians joga por uma situação que o Palmeiras já passou, né? Uma possibilidade de título aí que pode acabar na quinta-feira, né? Possivelmente. Mas neste momento o Corinthians joga por uma possibilidade de título na Copa Sul-Americana e pela sobrevivência no Brasileiro. E o Palmeiras joga pelo título do Brasileiro. É difícil falar em quem perde. Acho que os dois perdem igualmente, né? Porque esse jogo não define nada especificamente, mas aproxima ou afasta os dois clubes da possibilidade do que é buscado. Acho que na mesma proporção, mas acho que vale o mesmo para os dois times, embora os objetivos sejam bem diferentes, assim, em termos de peso, né? O Pois que você é, acha? tem. Ah, cara, eu acho que o Palmeiras tem mais a perder, né? Porque você brigar por título é diferente depois de um ano Sim, que o time não convenceu a torcida, tem dificuldade e tal, sim, né? Teve o agosto sangrento, eliminado das duas Copas, da forma que foi. Enfim, acho que o Palmeiras é quem perde mais, porque o Corinthians também tem outros jogos, tem mais outros jogos em casa e não vai pesar tanto o resultado do derby. Claro que se vence, pesa muito para escapar. Se exato. perde, vai ter barulho, vai aumentar a pressão, mas para o Palmeiras vai ser mais complicado. Por quê? O Botafogo joga na terça com o Vasco, já sabendo do resultado, né? E isso Sim. pode ser bom, pode ser ruim. Você vê condições do Palmeiras chegar e ganhar o jogo lá na Neoquímica Arena? Porque eu estou achando o torcedor do Palmeiras muito para baixo. Lembrando que o Palmeiras está a 11 jogos sem perder, não são 10 empates e uma vitória, né? Para deixar isso bem claro, são 7 vitórias, 8 vitórias e 3 empates, uma coisa assim. E ganhar do Palmeiras não é algo absolutamente fácil, né? E o Não, Corinthians também não está jogando maravilhosamente bem. Então, este ano no Campeonato Brasileiro, só 6 equipes conseguiram vencer o Palmeiras, 6 derrotas na competição. Queria te ouvir a respeito disso. eu acho que a partida contra o Fortaleza deu uma boa Deu, né? desanimada no pessoal. É. E acho que menos pelo empate em si, que a meu ver é um empate considero inadmissível para um time que busca conquistar o título, né? Se você pegar a tabela, era um jogo em que o Palmeiras não podia perder ponto, não tinha cabimento ter perdido. Mas eu acho que, pelo menos eu saí bem preocupado, embora respondendo a tua pergunta inicial, acho que o Palmeiras tem total condições de ganhar na Neoquímica Arena. Mas o que mais me deixou preocupado foi a maneira como os gols saíram, a maneira como o Palmeiras perdeu.
Achei o Palmeiras muito desorganizado, muito desconcentrado, erros primários. O segundo gol, um gol de churrasco, né? Uma bola que ela não é nem cruzada, nem enfiada, ela é chutada para a área. O Vitor Reis, um erro assim, muito tecnicamente bastante feio, assim. O Mike, também no susto, deu uma ajeitada pro cara, né? Pro Moisés, acho que o Moisés chegou chutando, né? E então isso preocupou. O Palmeiras pareceu um time muito. O Palmeiras mostrou uma involução em relação ao que vinha mostrando em termos de futebol, né? Então acho que todo mundo, assim como eu, saiu um pouco meio uma ducha de água fria. Só que tem assim, ao mesmo tempo que eu vejo a ducha de água fria, eu vejo um pouco da solução. Por quê? Até escrevi o meu relato do jogo em cima disso. O Palmeiras não teve o jogador que hoje ele não é o melhor jogador do time, tá? Mas pela maneira como o Palmeiras joga e pelo que ele faz em termos de equilíbrio para o time, o Palmeiras não teve seu principal jogador da temporada, que é o Aníbal. O Estevão é o melhor, de longe. O Veiga vem numa crescente ali muito importante, mas o Aníbal é o cara que equilibra o setor defensivo. E se você parar para ver, os 2 gols que o Palmeiras sofre são jogadas em que o Aníbal, não vou dizer aqui que ele, obviamente, teria evitado, mas que aconteceram no setor dele, né? O Palmeiras, aliás, como em todos os lances do jogo, o Palmeiras perde o rebote no lance do primeiro gol e o chute sai ali da cabeça da área, onde o Aníbal estaria travando essa jogada. E o segundo gol, provavelmente aquele chute para a área, aquele cruzamento para a área, não teria acontecido tão facilmente com o Aníbal em campo. É claro que isso é uma conjectura, isso já foi, mas se parar para pensar que ele não jogou e o tipo de erro que aconteceu é um tipo que tem muito a ver com a posição em que ele atua, dá para se pensar que o grande problema do Palmeiras nesse último jogo vai estar solucionado. Só que, assim, isso por um lado, porque não foi só isso, né, Massa? Achei que o Palmeiras também falhou muito na frente. O Abel até falou isso na coletiva, né? Que para ele o frango do goleiro, a falha do zagueiro é tão grave quanto perder um gol, e ele tá certo, porque futebol total que se joga hoje, né? Cada detalhe é muito importante e o Palmeiras desperdiça chances, perde gols. Então, sim, eu entendo o palmeirense estar um pouco mais pessimista em relação a isso. Muitos amigos com quem eu falei nos últimos dias vieram com esse papo. E eles ganharam, eles estão fora do Z4. Pô, o Memphis fez outro gol. Enfim, Palmeiras e Corinthians, gente. Vocês acharam que ia ser fácil, vocês não conhecem o que é o Palmeiras e Corinthians, como diria o saudoso fictício Baragatti, né? É, vai ser difícil de qualquer forma. Se eu tivesse que apostar dinheiro hoje eu ia apostar no empate. Hoje, nessa data de hoje. Mas quinta-feira vai trazer uma outra realidade. Então, se você está vendo esse jogo, esse programa, depois da quinta-feira, saiba que se o Corinthians tiver sido eliminado pelo Racing, muito provavelmente, o Palmeiras cresce dependendo da maneira como for, o Palmeiras cresce em favoritismo. E se o Corinthians tiver seguido, eu acho que as coisas ficam do mesmo tamanho, porque eles continuam tendo que sobreviver, né? Então eu acho que o Palmeiras tem totais condições, mas tem que jogar melhor do que jogou contra o Fortaleza, né? E contra o Juventude e contra o Bragantino. É isso que me preocupa mais. Acho que o Então, desempenho, contra o Juventude, a gente se ateve um pouco aos 5 gols, né, e não aos 3 tomados, né? Então, desequilíbrio, né? Isso é ruim, né? exatamente. É complicado você tomar 5 gols em 2 jogos, né? Mostra o desequilíbrio. E o Aníbal jogou naquele dia, quer dizer, não podemos nem citar isso. Mas contra o Bragantino, eu achei que o que o Abel colocou na entrevista coletiva foi bem emblemático do que aconteceu mesmo. O Palmeiras foi ineficiente em algumas jogadas muito cruciais que teriam mudado o jogo, né? Tivesse o Palmeiras sido mais eficiente nas chances criadas, o resultado teria fatalmente sido outro. Bom, obviamente, né? Mas eu acho que o jogo teria sido outro. Por outro lado, contra o Fortaleza, né? O Palmeiras abre o placar e o jogo não é esse outro, né? O Fortaleza ele consegue seguir no seu balanço defensivo, mantém a sua linha de 5 homens atrás, e o Palmeiras segue com dificuldade. E uma coisa que na semana passada a gente defendeu aqui, para não dizer eu defendi o Felipe Anderson. Nesse último jogo já é difícil defender o Felipe Anderson. Ele realmente foi muito mal. E o Abel, eu, assim, não tinha visto ele ser tão incisivo com o jogador como ele foi com o Felipe, exceto com o Flaco, né? O Flaco também ele deu no meio uma vez, e ele deu no meio do Felipe, né?
pô, para ele fazer isso aí eu não preciso dele. Basicamente foi isso que ele disse, né? Eu quero dele mais audácia, eu quero dele mais entrega, eu quero que ele se arrisque. E citar o garoto de 17 anos como exemplo. Então é para se pensar, né? Eu estou farto. Ele foi muito incisivo, né? Ele estou farto é muita coisa, né? Sim, eu fiz até um react disso e agora ele tá farto. O cara jogou mal contra o Red Bull, muito mal, na nossa frente lá, Sim, do lado esquerdo. Jogou mal contra o Juventude, apesar do passe que ele deu maravilhoso. Ele tem capacidade para jogar. E depois, eu não sei, você estava no Allianz Parque, eu também. tava. Eu estava bem em Ah, frente é. ali, o Abel, ele se irrita com o passe errado do Felipe Anderson e chama o Dudu. Na Por mesma que hora. escala? É, você viu, né? Você reparou também. Sim. Então, por que escala, velho? Porque não tinha o Maurício, eu acho, Massa. Agora ele tem o Maurício inteiro. Eu acho que ele não joga o derby, Felipe Anderson. Mas Joga o o Maurício e o Maurício não Veiga. orna do lado esquerdo, entendeu? Nem Mas vai o, ter que nem, ornar, nem o Massa. Veiga. Vai ter que ornar, Massa. Um dos dois vai ter que ornar. Porque, em tese, o Felipe Anderson também não orna do lado esquerdo, dado que ele jogou na Lazio o tempo inteiro praticamente na direita, né? Então, vai ter que ornar, Massa. Vai ter que jogar. Vai ter que jogar, vai ter que É, ele deu uma fazer. declaração recente, viu, Diego, na ESPN, dizendo, procura isso, é legal até, vale até uma pauta. Dizendo que ele prefere jogar do lado esquerdo, é onde ele Eu gosta de vi, jogar. eu É, vi, mas e, então, pô, então ele foi nossa, escalado todo esse tempo na Lazio errado? não, não é que é Esquisito, né? errado, né? É que é esse conceito que a gente ainda tem de função, posição, que às vezes muda e lá principalmente não tem essa. Vai jogar onde o treinador manda e onde precisa. Jogou às vezes até de ala. Ele é Não, muito bom jogador. mas eu nem vou por essa de função ou posição, eu vou por rendimento mesmo. Ele entregou um rendimento melhor do lado que ele está dizendo que não é o que ele necessariamente gosta de jogar. Então, não sei, Massa, não sei, Mas ali não tem honestamente, negócio, né? Porque ali é o Estevão, não tem como tirar, né? não tem como tirar, e não vai tirar. Aí não tem negócio. É muito baixo o desempenho do Flaco, né? Baixo o jogo contra o É, Fortaleza. Você vê que ele mudou o time, entrou o Dudu, entrou o Fabinho, entrou o Giai, Giai. entrou o Rony, e não mudou muita coisa, hein, cara? Ele Não fez mudou. substituições bem em cima do rendimento individual dos caras, né? Ele trocou 6 por meia dúzia, basicamente, né? É, o Zé Rafael, que eu tinha informação de que ele estava treinando muito bem, mas não adiantou nada, não, hein? Nossa, jogou Nossa muito Senhora. mal mesmo, lento, perdendo bolas fáceis no meio. Então, isso é uma coisa que preocupou. Mas aí, por outro lado, Massa, eu vi uma desconcentração, o Palmeiras meio desligado. Esse Palmeiras desligado não vai jogar desligado contra o Corinthians. Então, também É o que se tenho espera. isso levando em mente, né? Eu levo isso em consideração, sabe? O desempenho em termos de concentração do Palmeiras não vai ser igual. A gente está falando de um derby, os caras sabem jogar derby. Esse elenco sempre jogou, mais que qualquer outro clássico, jogou o derby muito a sério. Porque até com o São Paulo, o Palmeiras já viu o Palmeiras entrar mole. Em derby eu nunca vi esse Palmeiras entrar mole. Então vai entrar assim com a faca nos dentes. E eu tô colocando fé nisso para imaginar na possibilidade de vitória. Mas mais uma vez, acho que dado dado o que vem acontecendo nos dois times, eu acho que talvez o empate seja uma aposta mais, mais segura, e que seria péssimo em termos numéricos, né? Não pode Empate pensar não no serve. empate. Para mim não Então o serve. Palmeiras tem que fazer, tem que ter uma evolução acima do que Sim, eu espero que seja possível. E assim, perfeito. sendo bem honesto, eu entendo que o Palmeiras pode entregar essa evolução, mas eu não vejo o Claro. Palmeiras com esse time já mostrou capacidade de melhora de uma rodada para outra, de Nessa, reinvenção. O nessa Abel hora, trabalhou uma semana, né, com os caras, já trabalhou uma semana, mais de uma semana com os caras, né? Quase 10 nessa hora, dias. o nosso vídeo vai estar assim, ó, com vários comentários desse jeito. Não vai ganhar mais nada, esse ano Ah, acabou, vamos olhar para sim, 25, acabou, sim, perdeu, não dá mais e tal, que a sim, sim, gente sim. lê Tá e ouve muito acostumado. tempo, que é É isso, é isso. o resultado inebria, né? E a falta dele é meio que, não queria usar essa palavra, mas meio que, sei lá, as pessoas ficam muito decepcionadas, né? Com um ponto assim bem interessante da gente notar. Bom, mas você está vendo a gente até agora, já são 14 minutos de vídeo É, e não pô, deu aqui, like, ó. por quê? Que Por foi que quê? eu fiz, certo? O Diego nunca fez, ele é bom. Às vezes Eu eu é que faço, mas dessa cagado. vez eu sou inocente. Deixa o like, se inscreve no canal,
por gentileza, certo? Bom, meu caro Diego Ilata Lima, para a gente fechar, esse é o derby mais importante da era Abel Ferreira? Um dos, né? Um dos mais importantes, sem dúvida. Houve outros muito importantes, né? Mas eu acho que esse é um dos mais importantes, sim, porque o ano se desenha para isso, né? O ano levou o Palmeiras a chegar neste derby com um único objetivo. O Palmeiras nunca chegou no derby tendo só o brasileiro pela frente, né? Então, o derby poucas vezes foi decisivo para o Palmeiras como é agora. Agora o derby é decisivo e o Palmeiras não pode abrir mão desse resultado. Então, realmente é muito importante. Ao mesmo tempo que eu acuso o Abel de não, às vezes não entender muito bem o que eu não ter entendido muito bem o que era choque rei no passado, o Derby não. O Derby ele sempre entendeu o que era desde sempre. É. Ele veio com isso bem entendido, que ganhar do Corinthians é obrigatório, e ele sempre entregou esses resultados, né? O Palmeiras está devendo futebol, e ganhar do Corinthians sempre foi um antídoto e sempre foi um veneno. Depende do que acontece. Então, Qual foi diante o desse seu. aspecto, diga lá. Não, não é isso, tá claro. Mas eu queria, para a gente fechar mesmo, saber qual foi o seu derby mais, sim, inacreditável. 93, ok, mas eu queria além disso. Qual foi mais surreal, assim, que você falou, não é possível que eu estou vendo isso. Você Cara, consegue lembrar? teve um em, o meu primeiro derby no estádio, no Morumbi, foi aquele em que o Neto cuspiu no José Aparecido de Oliveira. Aliás, você que é Nossa, nosso espectador mais jovem, dá uma pesquisada nesse aí. 91 gol do Lima e do Betinho, se não me engano. Foi 2-1 Palmeiras. O Betinho, que aliás me segue no Twitter e no Instagram. Foi uns heróis da minha infância aí. E esse foi surreal, porque eu nunca tinha visto um derby em loco na vida, no Morumbi, nunca tinha visto tanta gente junta no estádio. Eu tinha ido lá na chegada do Papai Noel no Morumbi uma vez com meu pai. Mas ali não tinha ambiente hostil, ao contrário do Palmeiras e Corinthians, que era um ambiente muito hostil. Então esse derby para mim foi surreal, porque eu vi o Neto ser expulso, cuspindo o juiz, uma loucura. Assim, nunca tinha visto nada parecido. E teve um derby que foi em 99, foi 4-0 Palmeiras, o Rincon fez um gol contra. Foi um jogo completamente inexplicável. 2 gols do Pena. A hora que eu vi, tava 4-0 Palmeiras, sabe assim? Eu perdi o comecinho no primeiro tempo e já estava 3-0 assim. Esse foi um dos derbys que eu lembro de ter assistido, assim, de ter ficado boquiaberto. O maior de todos, é claro, não precisa nem falar, para quem é da minha geração, da nossa até, né? 93 não tem comparação. Mas eu vi derbys muito, muito emblemáticos no Allianz Parque também, aquele do Deivinho, da piscadinha, aquele é sensacional da piscadinha, foi fantástico, porque eu estava no gol oposto, né? Se não me engano, o gol é no gol sul, e eu estava no gol norte, ou vice-versa. Mas então, de trás, eu vi o Cássio crescendo e eu vi direitinho a bola indo para o canto. Falei, cara, vai entrar. Então, eu lembro esse dia muito bem. Por outro lado, também estive no primeiro derby do Allianz Parque, que o Vitor Hugo deu um gol para o Danilo fazer, jogou a bola para trás, enfim. É um jogo muito cheio de ingredientes, de temperos, né, Márcio? É um jogo sempre legal. E diferentemente do Palmeiras São Paulo, que às vezes é chato de ver, Palmeiras e Corinthians raramente é chato de ver, porque as duas torcidas meio que não permitem, né? Quando era misturado, era ao mesmo tempo que as duas não permitiam. Mas agora que é cada um no seu estádio, o Corinthians não permite, o Corinthians não permite um segundo de paz ao seu time contra o Palmeiras e vice-versa. Estaremos lá em Itaquera uma fazendo das, esse jogo. boa, uma das reivindicações da Gaviões era não cair, ganhar a Sul-Americana e ganhar do Palmeiras. São os três pedidos da torcida Gaviões da Cara, Fiel. isso é engraçado, né? Que tem muito palmeirense que acha que só o Palmeiras dá uma importância para o Corinthians. Não, eles dão muita importância para o derby, mas talvez até mais que a gente, porque eles estão no momento em que eles não têm muitas alegrias, né? Então ganhar do Palmeiras passa a ser um título para eles, né? Imagina, E, no Paulista, aquele empate já valeu quase como um título, valeu o e troféu para a Mbappé com gente o valeu Palmeiras. quase como perder uma final, da maneira como Sim, foi, né? foi muito ruim mesmo. Aliás, uma última coisa para falar, Massa, se você me permite,
até você citou esse clássico, eu quero aqui ressaltar o absurdo que foi a atitude do Everton empurrando o Pikachu naquele gol. É obviamente que ele não quis empurrar o Pikachu contra a câmera, não foi isso que ele quis fazer, mas é inexplicável. Um goleiro do quilate dele, sabe, até porque é um empurrão tão besta, porque ele foi pegar a bola para dar saída rápida. Quem tinha que querer saída rápida era o Palmeiras, 2-2 é do Fortaleza. Então é inexplicável. E assim, informações que eu tenho é que é capaz do Everton pegar um gancho, não para o derby, mas para a sequência. Então, assim, só gostaria de deixar aqui ressaltar duas coisas lamentáveis. A atuação do Mike, que eu até fiz a pergunta para o Abel na coletiva e ele falou. Na semana passada, palmeirenses, jornalistas queriam, se calhar tu foi um deles, que falou que o Mike tinha que ser titular. Falei mesmo. E agora falo que ele foi muito mal. Eu prefiro que jogou o Marcos Rocha. E quanto ao Everton, que não dá, cara, fazer uma ramelada dessa. Pensou jogar jogos importantes agora, sem o Everton, porque ele ficou bravinho e tomou o gol. Cara, põe a cabeça no lugar, velho, sabe? Tipo, pra quê? Você é o Everton, cara. Não faz isso mais, não. E é só esse o meu recado. Perfeito. É isso, meu querido Diego Atalima. E aí, você que está vendo a gente, conte aí para a gente qual foi o seu derby, que passagem você tem legal. Eu vou contar uma história aqui no domingo, no canal, lembrando 1974, quando eu tenho pouquíssima lembrança da minha infância. Eu tinha 7 anos, 74. Mas tem uma imagem, é como se fosse a Santa Ceia, cara. Olha que coisa louca. Tem uma imagem que não sai da minha cabeça. Almoço, né, de domingo, e meu pai, não sei se era domingo ou sábado, se era um almoço, e meu pai disse: ninguém sai de casa hoje, vamos ficar em casa, porque existe a chance do Corinthians ficar mais um ano na fila. Eu olhei para o meu pai e minha mãe serviu o feijão. Isso eu nunca mais esqueci, Diego. E eu vou contar essa história com detalhes, com a narração do Fiore Giliotti, com um caso muito interessante. Você sabe do pai de santo que o De Corinthians 74? contratou? É, não sabe, Eu né? conheço a história, uma história muito Conhece, boa. né? Tá Mas bom. eu A vou história é assistir maravilhosa. para ouvir o relato. O professor João Paulo Medina que me contou, ele era preparador físico do Corinthians, mas essa história você vai conferir no domingo com mais detalhes, com os gols, né? O gol do Fiore, as imagens do primeiro jogo, 1-1, enfim, a campanha do Palmeiras do Paulista. Domingo, lá pelas 10, 11 horas da manhã, você vai poder acompanhar aqui no canal. Beleza? Valeu, Diego Iwata Lima, uma arada NM para vocês. Ponto final. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado. Tchau.